Boa tarde a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema visão distorcida, e nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23. Repetindo, Mateus 6, versículos 22 e 23. Eu vou ler para vocês, que diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grande são tais trevas? A palavra olhos se refere ao entendimento, a maneira de enxergar a vida. Se a sua maneira de enxergar a vida for distorcida, com certeza você terá problemas. A palavra bons significa simplicidade, clareza, limpidez. Ter olhos bons ou puros significa ver a vida, as pessoas, as situações de forma clara, sem distorções. Ao contrário, ter olhos maus significa visão dupla, visão distorcida. Em Efésios 1, versículo 18, vemos a necessidade de termos o nosso entendimento, que são os nossos olhos, iluminado, para que possamos entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Se você errar o alvo, vai viver uma vida limitada por essa visão e, com certeza, terá sérios problemas de relacionamento. Muitos de nós temos problemas porque os nossos olhos são maus, não no sentido de maldade, de perversidade, mas no sentido de duplicidade. Muitas pessoas não conseguem se relacionar com Deus de maneira livre e afetuosa, exatamente porque a sua visão é distorcida. No livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 13, encontramos uma afirmação a respeito dos olhos, que diz assim: Senhor, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Quando Deus olha para uma situação, para uma pessoa, ele vê com clareza e sem distorção. Quando ele olha para nós, ele nos vê de maneira correta, amorosa, bondosa. Sabe por quê? Porque ele consegue ver o potencial que existe dentro de nós. Ele é realmente o único que pode julgar com imparcialidade todas as situações. Ele é o único que consegue ver as verdadeiras intenções do coração. Sabe por quê? Porque os seus olhos são puros. Ele nunca desiste de nós. Conhece-nos verdadeiramente, sem distorções. Na prática, uma visão distorcida prejudica os relacionamentos em todos os níveis. Uma pessoa com dupla visão vai enxergar o outro não como ele é, mas vai vê-lo de forma deformada. Muitos maridos e esposas não conseguem enxergar verdadeiramente o outro cônjuge como ele é. Muitos pais olham para os seus filhos e se sentem profundamente incomodados e vice-versa. A visão distorcida afeta também a nossa maneira de encarar a vida. Muitas pessoas enxergam a vida como algo pesado e tremendamente injusto. Há sempre alguém ou alguma circunstância agindo contra elas. Elas se veem como vítimas de tudo e de todos. Essa distorção paralisa qualquer iniciativa para mudar as circunstâncias. A pessoa enxerga sempre do mesmo jeito e a sua atitude sempre é a mesma. A vítima, ela fica presa num círculo vicioso. Ela se enxerga como alguém que está sendo explorada, injustiçada, massacrada. E como não faz nada para reagir, realmente nada muda na sua vida. Sabe por quê? Porque ela está presa numa única visão. Muitas pessoas hoje em dia morrem debaixo do estresse
e de uma série de doenças, porque perderam a ótica correta da vida. Demonstrar fraqueza, falar das suas necessidades emocionais e pedir ajuda está fora de cogitação. Não conseguem enxergar outro caminho para o suprimento das suas necessidades. As pessoas com visões nitidamente negativas criam situações negativas para que essas situações correspondam ao modo como elas enxergam a vida. A verdade é que as coisas vão acontecer no modo como elas veem a vida. As coisas vão acontecer de acordo com a crença de cada um. Então diga assim comigo agora: a partir de hoje eu vou buscar a visão de Deus, e toda a visão distorcida das pessoas, dos fatos e das circunstâncias desaparecerá em nome de Jesus. Uma visão distorcida a respeito de si mesmo, ou em outras palavras, uma autoestima considerada pobre, é uma das maiores epidemias do nosso século. Uma visão correta de si mesmo, ou uma autoestima saudável, não significa ostentação, orgulho ou ainda um pensar de si além do que se é realmente. A Bíblia ensina que cada pessoa é única e especial. Ela nos mostra claramente que Deus acompanhou a formação de cada ser humano. Mas muitas pessoas têm informações intelectuais a respeito de Deus. Elas sabem que Ele é forte, poderoso, bom, mas no íntimo de seus corações existe um sentimento contrário. A Bíblia declara: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amar a Deus significa ter um relacionamento íntimo e afetuoso. Mas muitos conceitos distorcidos de Deus têm sido um impedimento muito grande para uma vida cristã abundante. Muitos cristãos não têm tido o privilégio de ver Deus como realmente Ele é. Jesus nos acena com a possibilidade de resgatar a criança dentro de nós, quando diz em Mateus 18:3, e disse: em verdade vos digo que se não converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Além de converter, de nascer de novo, precisamos nos tornar como crianças para vivermos plenamente o reino de Deus. Na prática, isso significa não viver um cristianismo apenas mental, dissociado daquilo que somos realmente no mais profundo do nosso ser. Uma criança consegue ter um relacionamento aberto e afetuoso com seu pai, com a sua mãe. A criança confia nos pais, se entrega nos seus braços e recebe suprimento emocional. E é assim que precisamos aprender a viver com Deus. Somente esse tipo de relacionamento com o Pai pode produzir dentro de nós transformações profundas e verdadeiras. Ser criança significa ser livre para confiar, para se entregar a Deus, para amar e ser amado. É ter a capacidade de desfrutar da vida e daquilo que Deus criou para o deleite do homem. É ser capaz de sonhar, de ser livre, de se arriscar. É saber chorar quando algo está doendo. É saber pedir ajuda quando se está sofrendo. Podemos ver que tudo isso não tem nada a ver com uma vida fechada através de defesas e muralhas. Quando os muros que construímos para nos defender começam a ser demolidos, podemos então começar a experimentar de fato um pouquinho da vida abundante que Jesus nos prometeu. A Bíblia é um constante desafio ao nosso crescimento. Só vamos conseguir viver o presente se abrirmos mão do passado. Quando não abrimos mão do passado, ficamos presos
Precisamos desistir. Não podemos voltar e mudar a nossa história. A nossa vida é como um celeiro, onde guardamos informações, sentimentos e impressões colhidas ao longo da nossa infância. Essa colheita se torna velha com o tempo. Ela serve para um período da nossa vida, mas não para a vida toda. Deus sempre tem coisas novas. Porém, se o celeiro estiver cheio da colheita antiga, não haverá lugar para a nova. A nossa visão de realidade precisa ser renovada sempre. Infelizmente, poucas pessoas estão realmente dispostas a abrir mão dos seus celeiros e remover o que é velho. Jesus usa uma metáfora muito interessante quando diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. É importante entendermos que para a semente germinar, é preciso que a casca se rompa. E nesse contexto, morrer significa romper a grossa casca que envolve a semente. A casca fala das proteções que envolve aquilo que somos realmente. Romper a casca significa nos abrirmos para uma nova maneira de ver a vida. Em Lucas 24, encontramos 2 discípulos que não conseguiram ver que Jesus caminhava com eles. Eles estavam deprimidos e frustrados e não podiam entender o que estava acontecendo. O verso 16 diz: mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Jesus não abriu os olhos deles imediatamente. Ele os ouviu, andou com eles, deixou que falassem dos seus sentimentos. Eles estavam tão imersos em suas dores, em suas frustrações, que não percebiam com clareza a situação. E é assim que acontece com as pessoas que estão cheias de mágoas, de dores, preocupações e de frustrações. Elas vivem voltadas para si mesmas e gastam toda a sua energia tentando manter os seus sentimentos sob controle. Mas as pessoas precisam abrir os seus corações, falar das suas dores, elaborar as suas perdas. Dessa maneira, poderão ver melhor. Poderão até ver que Jesus sempre esteve com elas. Mesmo nos momentos mais difíceis, ele estava perto, pronto para intervir, mas elas não conseguiam vê-lo. Depois de ouvi-los, Jesus começou a confrontá-los e a ensiná-los. Com certeza, eles o ouviram atentamente. E essa intervenção de Jesus mudou o rumo da vida daqueles homens. Eles estavam indo em direção totalmente oposta àquela que deveriam ir. E de acordo com o ensinamento de Jesus, eles deviam esperá-lo em Jerusalém. Mas por causa das suas crises anteriores, eles estavam indo para Emaús. E é assim hoje em dia também, com muitos cristãos. Por causa dos seus problemas não resolvidos, as pessoas acabam caminhando em direção contrária aos planos de Deus para suas vidas. Chegou então o momento em que Jesus partiu o pão. Naquele instante, os olhos deles se abriram e eles o reconheceram. Jesus já havia ouvido, confrontado e ensinado. Agora era a hora da decisão. E é interessante notar o momento em que Jesus desapareceu. Ele os deixou sozinhos na hora de decidir, na hora que eles deviam saber o que fariam naquele momento em diante, o que eles fariam das suas vidas. Fazer a sua vontade ou a vontade de Deus. Jesus não decidiu por eles e nem lhes disse para voltarem. Ele os ouviu, amou, compreendeu e depois desapareceu.
Os olhos deles estavam abertos. Eles podiam ver com clareza e dessa maneira podiam voltar a confiar naquele homem com quem haviam convivido por tanto tempo. E eu pergunto, quantas pessoas não têm conseguido cumprir o plano de Deus para as suas vidas, porque os seus olhos estão encobertos? Essas pessoas não conseguem ver com clareza, não conseguem confiar em Deus e nem enxergar além das circunstâncias. Deus precisa encontrar pessoas que possam ouvir, ensinar e confrontar, como Jesus fez. E depois, quando os olhos das pessoas se abrem, saem de cena e deixam-nas decidirem qual o caminho que irão seguir. Queremos ver Jesus intervindo também em nossas vidas. Ele pode fazer isso de diversas maneiras. Através da sua palavra, através de revelações do Espírito Santo, através de livros e pessoas também treinadas e capacitadas. O importante é buscar a cura dos nossos olhos. E nesta caminhada, vamos perder as nossas proteções, os nossos medos, vamos abrir mão das nossas dores e vamos ganhar uma nova visão. Vamos ganhar uma nova maneira de enxergar a vida, Deus e nós mesmos. Amém? Então vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós estamos aqui nesse momento clamando a Ti e queremos Te pedir, Pai, dá-nos a visão de águia. Tira-nos toda a visão distorcida, cheia de medos, cheia de dificuldades. Enfim, Pai, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que nós possamos cumprir o plano que o Senhor tem para as nossas vidas. E por isso, nesse dia de hoje, nós nos entregamos a Ti, confiamos plenamente no Senhor e já agradecemos pela direção, pela bênção, pela vitória e pelo milagre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, aproveite esse momento, confesse os seus erros, os seus pecados e receba o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Se você também estiver afastado dos caminhos do Senhor, se comprometa a partir de hoje a retornar aos pés de Jesus e a seguir a palavra de Deus como regra de prática e fé. E que você possa desfrutar de todas as bênçãos, todas a sorte de promessas que o Senhor tem na sua palavra. Por isso eu te louvo e te agradeço, Senhor, por todos que nos acompanham agora. E desde já peço que as visões distorcidas, elas sejam mudadas, transformadas, renovadas em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. E eu convido a todos a continuar nos acompanhando aqui no canal do YouTube, Igreja Poder de Cristo. Se você gostou dessa mensagem, deixa o seu like em nome de Jesus. O nosso telefone para mensagens, inclusive o WhatsApp, é o seguinte: 0 operadora 11 94229 5533. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.